Olá! Nesta videoaula vou iniciar o conteúdo de reações de oxidação-redução. Nessa primeira parte, selecionei algumas reações envolvendo oxidação de álcoois, oxidação de aldeídos e cetonas e a reação de epoxidação. Na química orgânica, é fácil dizer se um composto foi oxidado ou reduzido em uma reação, observando a mudança na estrutura do composto. No geral, se a reação aumenta o número de ligação CO no produto, é porque o composto foi oxidado. E se aumenta o número de ligação CH, o composto foi reduzido. A oxidação de um álcool, ela implica na remoção de um hidrogênio que está ligado ao carbono, o qual tem o grupo hidroxila ligado. Portanto, um álcool terciário normalmente não se oxida, justamente porque ele não tem um hidrogênio ligado a este carbono. Então, o álcool primário, ele vai ser oxidado e ele pode ser oxidado inicialmente para um aldeído. E dependendo dos agentes oxidantes que são empregados nas reações, a reação pode prosseguir e oxidar o aldeído a um ácido carboxílico. Agentes oxidantes aquosos, que são comuns a reações de oxidação, resultam no ácido carboxílico. O álcool secundário, ele é oxidado a uma cetona. Quando observamos um esquema de reações de oxidação, esse símbolo, que é o oxigênio entre colchetes, ele significa um agente oxidante empregado, mas que não foi especificado, mas que nós sabemos que aqui nós temos uma etapa de oxidação. A metodologia clássica de oxidação de álcoois envolve o uso de agentes oxidantes inorgânicos, principalmente à base de cromo. Os compostos de cromo 6 são de coloração laranja e são bons agentes oxidantes. Eles removem os hidrogênios dos compostos orgânicos e são eles próprios reduzidos a cromo 3, que é verde. No entanto, esses compostos são muito tóxicos. O uso, por exemplo, de trióxido de cromo com ácido sulfúrico em acetona forma in situ o ácido crômico. Este reagente é chamado de reagente de Jones. O mecanismo de oxidação de um álcool com ácido crômico ocorre com a reação do álcool com ácido crômico e a formação de um éster do ácido crômico, que sofre uma eliminação do tipo E2 para então formar o composto carbonílico. Inicialmente, o álcool é oxidado em meio ácido crômico ao aldeído. Este aldeído está em equilíbrio com o seu hidrato, e é este hidrato que é então oxidado na sequência para a formação do ácido carboxílico como produto final. Se a reação de oxidação for realizada em um meio anidro, ou seja, com um solvente anidro, e com o reagente clorocromato de piridínio, que é chamado de PCC, é possível impedir a oxidação do aldeído para o ácido carboxílico e obter o aldeído como produto da reação. Não é tão fácil parar a reação de oxidação no aldeído, pois a presença de uma pequena quantidade de água permite a oxidação deste aldeído. Neste exemplo, o hexanol é oxidado a hexanal utilizando PCC, indiclorometanoanidro, e esse produto foi obtido
foi isolado através de uma destilação com 78% de rendimento. Além do PCC, um outro agente oxidante também muito utilizado é o PDC, o dicromato de piridínio. O PDC também pode oxidar álcoois primários em aldeídos em bons rendimentos, mas nós devemos ter muitos cuidados especiais com os agentes oxidantes à base de cromo, principalmente durante o manuseio desses reagentes, porque são cancerígenos, e também no descarte desses reagentes. Então, sempre que possível, utilizar um outro agente oxidante, substituir um oxidante de crômio, é recomendado. Devido à toxicidade dos reagentes à base de cromo, outros métodos para oxidação de álcoois foram desenvolvidos. Um dos métodos é a oxidação de Swern. É um método simples, seletivo e que não envolve metais de transição. Utiliza o dimetilsulfóxido, cloreto de oxalila e a base trietilamina. Neste método, a oxidação de um álcool primário produz aldeído e a oxidação de um álcool secundário produz cetona. O agente oxidante real desta reação é o íon dimetilclorosulfônio, que é formado a partir da reação entre o dimetilsulfóxido e o cloreto de oxalila. Na sequência do mecanismo, o álcool vai reagir com este íon, ocorre uma perda de HCl e, ao final da reação, adiciona-se a base trietilamina para promover uma desprotonação que, na sequência, levará à formação do produto carbonílico e de dimetilsulfeto, DMS. Como essa reação é exotérmica, a temperatura baixa em torno de menos 78 graus Celsius é necessária para o sucesso dessa reação. Bons rendimentos são obtidos nessa reação, mas o inconveniente é que o cloreto de oxalila possui um alto custo e alguns resíduos perigosos são gerados na reação, como, por exemplo, o próprio dimetilsulfeto, que é um gás volátil com cheiro ruim e tóxico, sendo prejudicial ao meio ambiente. Um outro importante agente oxidante, utilizado em condições suaves para a oxidação seletiva de álcoois a aldeídos e também de álcoois secundários a cetonas, é a chamada periodinana de Dess-Martin. O seu uso é ideal para compostos altamente funcionalizados. Esse reagente é preparado a partir do tratamento do ácido 2-iodo benzoico com KBrO3 em ácido sulfúrico e aquecimento. O produto formado reage, então, com anidrido acético em ácido acético a 100 graus Celsius e fornece o reagente de iodo hipervalente, que é chamado de periodinana de Dess-Martin. Este reagente pode reagir rapidamente com o equivalente do álcool, primário ou secundário, para originar a diacetoxi-alcoxi-periodinana, que em seguida vai sofrer uma desprotonação, então ocorre a remoção de um próton pela base, que é o acetato, o íon acetato, e a formação, então, do composto carbonílico, que é liberado junto com uma molécula de iodinano.
Podemos observar aqui dois exemplos de reações de oxidação. Um exemplo da oxidação de Swern em uma molécula que apresenta um álcool primário. Essa transformação refere-se a uma etapa de uma síntese de um fármaco. A reação de oxidação de Swern foi utilizada para a oxidação do álcool primário ao aldeído correspondente. O outro exemplo é um exemplo genérico da oxidação de Dess-Martin, mas é importante para a gente observar que na oxidação de um álcool alílico, através da reação de oxidação de Dess-Martin, não ocorreu a isomerização cis-trans da dupla ligação. E esta reação também não ocorre a formação de subprodutos. Com o surgimento da química verde e a necessidade em desenvolver metodologias sintéticas com menor impacto ambiental, alguns métodos de reações de oxidação têm sido desenvolvidos, buscando atender aos princípios da química verde. Selecionei alguns métodos que estão mostrados aqui. O primeiro deles é a oxidação de álcoois por hipoclorito de sódio. Neste método, pode ser utilizada a água sanitária comercial, que é o hipoclorito de sódio em água, cujo teor de cloro ativo está na faixa de 2,5%. O hipoclorito de sódio em água, ele gera o ácido hipocloroso, e é este que é responsável pelo poder bactericida e como agente oxidante presente na água sanitária. Neste exemplo, observamos que o composto borneol foi oxidado para a cânfora utilizando hipoclorito de sódio em ácido acético com alto rendimento de 98%. É um experimento simples, de baixo custo e uma reação limpa. Esta reação é realizada em ácido fraco, em ácido acético, para levar à formação do ácido hipocloroso. O mecanismo dessa reação ele não é totalmente esclarecido, mas acredita-se que se forma um intermediário de hipoclorito de alquila, e após uma reação de eliminação do tipo E2, forma-se o produto que é a acetona, e também o íon cloreto. O íon cloreto ele é menos tóxico do que resíduos de cromo, por exemplo. Um outro método de oxidação de álcoois envolve a presença de oxigênio molecular, também em condições suaves, utilizando materiais sólidos como catalisadores à base de metais. Neste exemplo, o catalisador hidróxido de níquel, ele é reutilizável e ele é facilmente preparado e mostrou-se eficaz em oxidações de álcoois benzílicos e alílicos, na presença de oxigênio molecular. Esse processo leva a pequenas quantidades de resíduos gerados na reação. Um outro método importante de oxidação de álcoois é o uso de irradiação de micro-ondas. A principal vantagem do uso de micro-ondas é a redução do tempo reacional. Neste exemplo, observamos a oxidação de um álcool secundário para acetona, utilizando o que a gente chama de Clayfen, que é nitrato férrico suportado em uma argila, a montemorilonita K10. Essa reação foi feita sob radiação de micro-ondas e por um período de 30 a 60 segundos. Então, perceba a diminuição, a redução do tempo de uma reação realizada em micro-ondas.
Os reagentes que oxidam álcoois primários, ácidos carboxílicos, podem ser utilizados para oxidar aldeídos a ácidos carboxílicos. Mas nós podemos também utilizar uma condição específica de aldeídos para ácidos carboxílicos. Uma condição suave, com agente oxidante fraco e em meio básico. Este reagente empregado nestes casos é chamado de reagente de Tollens e se trata do uso de óxido de prata em amônia aquosa. Acetonas não reagem com a maioria dos reagentes utilizados para oxidar aldeídos. No entanto, assim como os aldeídos, acetonas reagem com peroxiácidos, que são reagentes que contêm um oxigênio a mais do que no ácido carboxílico. Acetonas, elas são oxidadas em presença de peroxiácidos a ésteres. E esta reação é chamada de oxidação de Baeyer-Villiger. Na reação, o oxigênio do peroxiácido é inserido entre o grupo carbonila e o grupo R, o grupo alquila presente na acetona. Neste caso que nós estamos observando aqui, ambos os substituintes alquilas são iguais. Mas, quando os grupos são diferentes, como neste outro exemplo, quando os grupos são diferentes, de qual lado do grupo carbonila o oxigênio será inserido? Para responder a essa pergunta, precisamos observar o mecanismo da reação. A acetona e o peroxiácido reagem para formar o intermediário tetraédrico, que possui uma ligação oxigênio-oxigênio muito fraca. À medida que essa ligação é quebrada, de forma heterolítica, porque um dos oxigênios leva o par de elétrons da ligação, a carbonila é restabelecida e um grupo R migra para o oxigênio. Esta migração é um rearranjo que ocorre, que é similar ao rearranjo de carbocátion, com migração 1,2. Mas como decidir qual o grupo R que vai migrar? Para isso, vários estudos mostraram e evidenciaram uma ordem de tendência de migração dos grupos alquila, que corresponde a esta ordem mostrada aqui. Portanto, o produto desta reação exemplificada, que pode ser esse produto ou esse produto, na verdade, é o produto acetato de ciclohexila, porque o grupo alquila secundário, ele tem maior probabilidade de migrar do que o grupo metila. A reação de epoxidação é a formação de um epóxido por oxidação de um alceno. O método mais simples é o tratamento do alceno com um peroxiácido. Geralmente, essa reação é realizada em diclorometano ou clorofórmio. Os peroxiácidos são reagentes eletrofílicos, que se ligam aos elétrons π da dupla ligação. Então, no início da reação, os elétrons π da dupla ligação atacam o peroxiácido e formam uma ligação. Depois ocorre uma movimentação dos elétrons até a formação do anel do epóxido. A reação ocorre em uma única etapa
e sem alteração da estereoquímica da dupla ligação. O peroxiácido mais comum utilizado em reações de epoxidação é chamado de MCPBA, o metacloroperoxibenzoico. Neste exemplo, o ciclohexeno sofre uma epoxidação com MCPBA e fornece então o produto de epóxido, que é o produto desejado, com 95% de rendimento. E libera também o ácido metaclorobenzoico. Finalizo essa videoaula aqui. Até a próxima. Muito obrigada e bons estudos.